Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom domingo a todos, uma ótima manhã de domingo a todos vocês. Como é que passaram a semana? Passaram a semana bem? Passaram a semana com dificuldades, com provas, mas estamos aqui todos, né? Vencemos, em nome de Jesus. Então, nesse domingo, vamos à palavra do Senhor. Lucas 5, 3, 8. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vemos aqui uma passagem muito conhecida, a pesca maravilhosa, como ela é conhecida mundialmente, o local onde Jesus ele fez com que aqueles pescadores pescassem uma quantidade de peixe nunca antes pescado, mesmo após eles terem lançado a rede a noite inteira. Então nós vemos algumas particularidades aqui muito interessantes nesse texto que nós lemos. Primeiramente, nós vemos que Jesus ele pediu a Simão que afastasse o barco da praia para que ele pregasse. Ou seja, Jesus ele tomou uma posição diferente para pregar. Ele não pregou ali no meio de todo mundo. Ele pediu que o barco se afastasse e ele em cima do barco ele pregasse a multidão. Isso mostra o quê? Que nós devemos, às vezes, mudar de posição, sair da posição que nós estamos. Qual é essa posição? A posição de estarmos juntos com o mundo. Nós devemos nos afastar do mundo para o quê? Para sermos luz para as pessoas. Nós devemos ser diferentes do que o mundo é. Nós devemos fazer coisas diferentes do que o mundo faz. Foi isso que Jesus fez. Pediu: olha, afasta o barco para que eu pregue às pessoas que estão na praia. Então Jesus estava lá longe, em pé no barco, pregando. E a multidão ali na praia ouvindo a sua pregação. Ele mudou de posição para pregar para o povo. Outra coisa muito interessante é que Jesus pediu a Pedro que ele levasse o barco para um local fundo. Ele não pediu que... Ele poderia muito bem falar: Pedro, jogue as redes aqui mesmo. Não, ele pediu que Pedro levasse o barco para um local fundo. O que isso pode ser aplicado à nossa vida? Esse local fundo é a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos cada vez ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos chegar num local de profundidade de entendimento e de intimidade com Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar a Deus cada vez mais e mais, para uma hora nós chegarmos nesse local de profundidade, de intimidade com o nosso Deus. E somente ali nós teremos o nosso milagre. Somente ali, nesse local de intimidade, de profundidade com Deus. Não uma intimidade rasa com Deus, mas uma intimidade profunda. Ali nós teremos o maior milagre das nossas vidas, que é Cristo Jesus nos salvando. Mas também nós teremos as bênçãos de Deus na nossa vida, tudo aquilo que a gente pede para Deus. Então Jesus pediu que eles fossem ao local fundo. Essa mudança geográfica precisou ser feita, como uma mudança geográfica em nossos corações, em nossa vida, em nossa maneira de agir e de ser. Após isso, nós vemos mais uma particularidade. Após eles mudarem de local, após eles irem para um local profundo, geograficamente totalmente diferente daqueles que eles estavam,
Jesus falou: joguem as redes ao mar. Mas aí Pedro disse: Senhor, nós já jogamos a rede a noite toda, mas porque é o Senhor quem está falando, nós vamos jogar. Então Pedro mostrou ali obediência ao Senhor. Pedro mostrou ali que mesmo ele tentando por seus próprios méritos fazer aquela mesma coisa, quando foi Deus quem falou: jogue aqui, Pedro obedeceu, Pedro não questionou. E Pedro jogou a rede ao mar naquele local, mesmo tendo lançado a rede ao mar a noite toda. E o que foi que aconteceu? Um verdadeiro milagre. Após ele ter jogado a rede ao mar, eles pegaram tantos peixes que nunca mais eles pegaram uma quantidade iguais e nunca antes também. Então, esse milagre ele foi maravilhoso. Pedro ele obedeceu todas as coisas que o Senhor Jesus mandou que ele fizesse. Primeiro, se afastar da praia, pregar na praia, a população ali ficar maravilhada. Depois Jesus mandou que Pedro mudasse de local, indo para águas profundas. Pedro foi e Jesus mandou que jogasse a rede novamente e ele obedeceu. E o milagre foi tão grande que, além de encher o seu barco, ele chamou os amigos, também encheu o barco de peixe dos seus amigos. Mostrando o quê? Mostrando que quando nós obedecemos a Deus, as nossas bênçãos ela vem de forma tão grande que nós devemos compartilhar com os nossos amigos. Se for uma bênção financeira, nós devemos ajudar as pessoas necessitadas, nós devemos ajudar as instituições verdadeiras, porque existe muita instituição falsa por aí que liga pedindo dinheiro para você, que realmente não é para a instituição, e sim para outros fins, não listos, na maioria das vezes. Então, a bênção foi tão grande que os seus amigos também se maravilharam, os seus barcos também se encheram de peixes. Jesus, mais uma vez, com sua sabedoria absurda, ensinando em coisas simples, coisas do cotidiano daquelas pessoas, coisas do cotidiano daqueles pescadores, que o reino de Deus é maravilhoso, o reino de Deus ele se adequa a qualquer pessoa. O reino de Deus, quando buscado, quando compartilhado, quando dado frutos, ele é maravilhoso, mesmo aqui nessa terra. E no final, Jesus disse para Pedro: agora eu o farei pescador de homens, mostrando que o que importa não é o dinheiro que ele obteve com aquela pesca maravilhosa, e sim que ele pescasse almas para Jesus, pescasse almas para o reino dos céus, porque esse é a maior recompensa que nós temos aqui nessa terra. Não é ganhar dinheiro, não é ficarmos famosos, não é ficarmos ricos, mas sim ganharmos almas para Jesus. Imagina uma pessoa que está condenada ao inferno. Você deve pregar do amor de Deus para ela. Você deve pregar da redenção em Cristo Jesus para ela, para que ela possa obter a vida eterna. E eu tenho certeza que esse ato que você fizer vai ficar registrado lá no céu. E o seu galardão, o seu prêmio que você vai ganhar lá no céu é muito grande. É absurdamente grande. Nós não temos noção do que será. Teve um homem, Paulo, que ele diz que foi ao terceiro céu e ele ouviu e viu coisas que não nos é lícito falar. Paulo estava dizendo que ele viu um reino, que ele viu algo ali no céu que ele não conseguia expressar, que não nos é lícito saber, de tão maravilhoso que é o reino de Deus. Então é em busca desse reino que nós temos que pregar, é em busca desse reino que nós temos que falar para as pessoas de Jesus, é em busca desse reino, dessa cidade, desse local que nós pertencemos, porque aqui nesse mundo nós somos peregrinos, desde o nosso nascimento nós somos peregrinos, nós somos alienígenas, nós somos os verdadeiros alienígenas deste mundo, porque o nosso reino, a nossa pátria, a nossa cidade, a nossa casa não está aqui, e sim lá no céu. Lá nós viveremos trilhões, bilhões, quadrilhões de anos na presença do Senhor e daquelas pessoas que nós amamos de verdade. Lá, sim, será a nossa recompensa. Aqui não, aqui nós temos que pregar, aqui nós temos que falar desse amor maravilhoso de Jesus.
que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Tudo bem? Essa é a palavra de Deus para você e para mim no dia de hoje. Fiquem com Ele. Tenham uma ótima semana. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém?